Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 239, a Gênesis, capítulo 15, o tema é possessos, só que nós estamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, mostrando para os nossos telespectadores, né, os nossos amigos, uma observação de Kardec a respeito de obsessão, que na verdade é o mesmo que possessão em partes. Eu vou simplificar dizendo que é o mesmo, não é não, mas eu vou dizer que é. Porque há 2000 anos atrás era possessão, 2023 é subjugação, mas trata-se tanto um quanto o outro, não deixa de ser obsessão, né? Então olha só para você ver, muitas vezes perversos, a fim de encaminhar para o bem espíritos, muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos. Gente, é aquilo que nós já tratamos no vídeo anterior. Espíritos muitas vezes perversos não é só o obsessor. Espírito perverso também é o obsidiado. Espírito endurecido também não é só o obsessor. Espírito endurecido também é o obsidiado. E espírito astucioso não é só o obsidiado, o obsessor, também o obsidiado. Porque agora, vamos dizer assim, com todo respeito, o obsidiado agora ele encontra-se escondido no corpo físico com um álibi de vítima. Porque não existe esse álibi. Ele é vítima. Ele está sendo vítima de um espírito perverso. Ele está sendo vítima de um espírito endurecido, um espírito astuto. Não existe isso no meio espírita. E, irmãos, espírita tem muito que aprender mesmo, né? Ele está sendo vítima? Quem é a vítima? Me responda, por favor. No caso de obsessor e obsidiado, quem é a vítima? Você tem condições de me dizer? Ou de responder à tua consciência? Quem é a vítima? Eu nem ouso. Se é que eu entendo desse assunto, eu recorro ao menino Jesus e ainda cubro ele na manjedoura. Continue dormindo aí, menino Jesus. Pelo amor de Deus, continue na manjedoura dormindo. Eu nem ouso. Se é que eu conheço um pouquinho esse assunto. Por isso que eu acho que fizeram com que esse livro, Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, caísse na minha mão para que pudéssemos, viéssemos depois a esmiuçá-lo, porque não é possível. Eu acho que isso foi alguma coisa que fizeram para mim, para poder esse livro cair na minha mão. Então, você acha que perverso, endurecido e astucioso é só o obsessor? Porque você não teve, porque você não recorda, porque você
não viu o que o obsidiado fez. Hoje o obsidiado tá aqui na Terra, né? Tomando Rivotril, tomando fluoxetina, tomando carbamazepina, tomando floral, tá tomando homeopatia, e tá, entendeu? Fenergan é pra diazepam, né? Diazepam, Fenergan é pra alergia. Hoje ele tá aqui, você entendeu? Você olha no obsidiador, você fica com a dó dele. Tadinho, né? Está sendo tanto atacado. Tadinho. Se eu pudesse, eu ficaria no lugar dele ou dela. Não, gente, ó. Deixa ele ali com a cruzinha dele mesmo, porque se você deixar o pescoço à vista, é capaz que ele te degola. Com todo respeito. Porque obsidiado não é vítima. Obsidiado não é vítima. O obsidiado, ele é um carrasco. Conforme carrasco é o obsessor. O obsidiado, ele é um carrasco escondido no corpo físico, com oportunidade de auto se regenerar, sabendo ele que a autorregeneração dele também significa a melhoria, a regeneração do que hoje ele considera seu obsidiado, o seu obsessor, aliás. Mas que ele é flor que se cheira, não é não. Vai me desculpar, gente. As pessoas podem pensar o que quiser. É direito de todo mundo. Entendeu? Então vamos lá. Porquanto aos rebeldes ao extremo. Veja bem. Aos rebeldes, aos rebeldes, porquanto? Aos rebeldes ao extremo. Você acha que Kardec aqui está falando a respeito dos rebeldes ao extremo só o espírito obsessor que encontra-se na erradicidade? Obsidiado também. Rebelde ao extremo. Pois, gente, a doutrina dos espíritos nos esclarece que existe o obsessor encarnado para encarnado. Olha como que a gente explica as coisas aqui, fica mais fácil. Obsessor de encarnado para encarnado. Eu posso te obsidiar, como você pode me obsidiar. Obsessor desencarnado para encarnado. Obsessor de encarnado para desencarnado. Obsessor de desencarnado para desencarnado. Você sabia disso, né? Que um desencarnado pode obsidiar outro desencarnado? Então é nisso aqui, é a respeito disso que nós estamos querendo esclarecer. Aos rebeldes ao extremo. Ao encarnado rebelde ao extremo. Maquiavélico. Traz aquele sentimento de te devorar. Então, é preciso tomar muito cuidado com essa questão obsessor. Obsessor é uma coisa.
Agora, aqueles espíritos que exercem uma influência sobre outras pessoas é outra coisa. Por mais que não deixa o obsessor de exercer uma influência sobre um outro espírito, mas é preciso separar o joio do trigo. Então, olha só para você ver. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém. É isto um fato incontestável. Pelo constrangimento ou pela ameaça. Olha só. Toda influência reside no ascendente moral. Kardec pegou pesado agora, hein? Olha só. Toda influência reside no ascendente moral. Analise, ou melhor, analisemos o ascendente moral do obsessor e do obsidiado. Analisemos o ascendente moral do obsessor e do obsidiado, que encontraremos ali a causa. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, olha só, outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos. Tá vendo só? Isso foi comprovado antes de 1857, antes da codificação da doutrina, durante a codificação da doutrina, o exorcismo foi comprovado, e até hoje, 2023, é comprovado a ineficácia. Não existe nada no exorcismo que beneficia tanto o obsessor quanto o obsidiado. E, gente, porque é aquilo que eu comentei, não sei se foi no vídeo anterior, existe espírito obsessor que ele joga o obsidiado na parede. Ele joga o obsidiado na parede, ele joga faca. As facas que você tem na sua cozinha, ela sai voando assim e bate lá na parede. Se você não toma cuidado, você é perfurado por faca, por garfo, por tudo quanto é coisa. Cadeira se levanta e é lançada a 4, 5 metros de distância e é arrebentada na parede. Você ali sobre aquele jugo daquele espírito, ele lança você a distância de 4, 5 metros de distância, bate você lá na parede, joga você como se fosse um boneco. E você cai no chão, braço quebrado, perna quebrada, traumatismo craniano. Eu já vi cada coisa que dizendo aqui parece palhaçada, né? Não tem problema. O importante, eu estou transmitindo aquilo que me confiaram. Porque você sabe que para mim tá aqui porque permitiram. Olha meu dedo. Permitiram. Eu não estou aqui querendo me promover, porque eu não preciso de nada disso. Eu não sou candidato a vereador, a deputado, eu não
nunca vou ser. Para falar a verdade para você, eu detesto política. Eu não estou aqui para me promover. Quanto mais aqui na Terra permanecer oculto, melhor para minha evolução nesta existência. Eu não estou aqui nessa existência para poder me destacar como um diamante que reluz ao contato do sol. Então, eu estou cumprindo aquilo que me pediram. Mas existem espíritos que lançam as pessoas, aqueles que encontram sob o jugo deles, lança eles. Então, vem lá o padre com o exorcismo. A aguinha benta. E nós já tratamos disso em vídeos anteriores. Existem alguns filmes, né, filmes verídicos, baseados em histórias reais que ocorreu nos Estados Unidos. Você conhece alguns filmes. Eu podia até dizer alguns nomes, mas não vou dizer não, para poder não parecer... Não é propaganda, não. É para não... Assim... Para não ir contra as normas do YouTube, né? A gente tem que respeitar também esse canal que muito nos ajuda, né? Então a gente tem que policiar um pouco o que a gente fala aqui, porque senão compromete eles, e a gente não está aqui para comprometer esse canal, né? A gente está aqui para passar um estudo. Isso é estudo. Existem alguns filmes, né, baseados nos Estados Unidos que aconteceram, em França também, de casos de quase todos os atores e atrizes que participaram de alguns filmes, né, que eles reproduziram casos reais. Quase todos os atores e atrizes morreram. Uns suicidaram, outros acidente, outros... Se você acho que você sabe o que eu estou querendo dizer. Então, nos Estados Unidos mesmo, em França mesmo, na época, quantos casos de exorcismo, e até hoje, 2023, existem alguns casos de exorcismos no Brasil e no mundo, que não resolvem nada. Os espíritos ficam ali do lado, aqueles obsessores trevosos, eles ficam ali do lado, dando gargalhada na cara do padre e das pessoas. Porque, veja bem, que Jesus disse para o espírito, aquele espírito que perturbava aquele homem, né? Cala-te. Por exemplo, olha só para você, tá aqui, ó. Que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré. O Espírito dizendo incorporado numa pessoa, né? Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que exclamou: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Viesses para nos perder, quer dizer, para nos afastar, para nos humilhar? Sei quem és. És o Santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: cala-te, sai desse homem. Porém, falando, então o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. Mas nós já esclarecemos por que Jesus disse: cala-te. Para dizer isso a um espírito: cala-te e saia dessa pessoa. Como Jesus fez. Precisa ter moral,
E moral Jesus tinha. Passado, com todo respeito. Moral Jesus tinha de sobra. Conhecimento de sobra. Amor de sobra. Disciplina de sobra. E nós já esclarecemos isso no vídeo, nos vídeos anteriores, no dia anterior, né, ao dia de hoje. Então, o exorcismo. Um dia perguntaram a uma pessoa aqui no Brasil, eu não vou dizer nome para poder não expor o nome da pessoa, mas perguntaram para uma pessoa aqui no Brasil, aqui, de grande influência, né? Perguntar para a pessoa assim, para você o que significa exorcismo? Ele falou, para mim, exorcismo significa falta de moral daquele que o pratica. Gente do céu, o que é isso? Que resposta certeira. Então o exorcismo é falta de moral. Todo aquele que pratica o exorcismo não tem moral para lidar com aquela situação. Não tem moral, não tem conhecimento nem de causa e de efeito. Tá ali como se fosse um robô que ali foi colocado para resolver um problema que ele nem sabe que problema é. Ele não tem noção da gravidade. Se é gravidade 1 ou gravidade 1000. Ele não tem noção de causa e de efeito. Ah, mas é preciso ter noção de causa e de efeito? Quem tem noção de causa e de efeito é Jesus. Mas o espírita, verdadeiramente espírita, ele tem moral, ele tem caráter, ele tem conhecimento. Então ele sabe lidar com a situação. Ele não é Cristo. Ele não é Eurípides Barçanufo, ele não é um Bezerra de Menezes, mas ele tem moral, ele tem caráter, ele tem conhecimento. Ele sabe conduzir aquela situação. Ele sabe tratar aquela situação. Agora, quem não tem conhecimento, não tem moral. Não tendo moral, não sabe tratar a situação. E aquilo ali pode se transformar num matadouro, num frigorífico. Porque as pessoas não têm noção do que e com que estão lidando. Eu costumo dizer que nós não temos capacidade de saber lidar com o que nós estamos vendo, quanto mais ou quanto menos com aquilo que nós não estamos vendo. Às vezes nós não sabemos lidar com o que nós estamos vendo. Quanto menos com aquilo que a gente não está vendo. Ah, mas você tem evidência, né, Luiz? Mas, gente, evidências são flechas. Não é 24 horas que eu vejo. Não é 24 horas que o médium vê, não. Você acha que Chico Xavier via espírito 24 horas? Não, existe uma disciplina. O médium,
a pessoa está no corpo, o espírito está no corpo físico, é uma alma. Ele tem ali, está inserido ali a programas de disciplina, de respeito. Existe todo respeito também ali para com aquela pessoa. Então, o médium ele não vai assim, porque tá vendo 24 horas. Não, não é assim não. E tem os momentos também. E por aí em diante. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo vídeo nós vamos encerrar nesse assunto aqui ainda, que faz parte da Gênesis também.